Bem-vindos a mais uma aula do Biologando com a Bi. E hoje falaremos do sistema endócrino, mais especificamente sobre a hipófise. Então vamos lá. Vamos fazer uma breve caracterização desta glândula tão importante. A hipófise é uma glândula endócrina localizada na base do encéfalo. Também é conhecida como glândula mestra, pois produz hormônios que ativam o funcionamento de outras glândulas. Então, o que eu preciso saber? Que a hipófise é chamada de glândula mestra e ela fica aqui na base do encéfalo. Aumentando mais a imagem, nós percebemos que existem duas partes, a hipófise anterior e a hipófise posterior. A hipófise anterior é chamada de adenohipófise e a hipófise posterior é chamada de neurohipófise. Por que neurohipófise? Porque ela vai receber os hormônios produzidos por uma região chamada hipotálamo. Então, o hipotálamo produz os hormônios e a neurohipófise armazena e secreta posteriormente. Então, o hipotálamo é essa região. Então, a gente tem que fixar. A adenohipófise, ela produz hormônios e secreta quando necessário. A neurohipófise, ela não produz, ela armazena os hormônios produzidos por quem? Pelo hipotálamo, e vai secretar quando for assim necessário. Estamos falando de sistema endócrino, falei da hipófise, que é a glândula mestra, mas o que é uma glândula endócrina? Glândulas endócrinas são glândulas que secretam hormônios. Hormônios são o quê? Mensageiros químicos que caem na corrente sanguínea e chegam até as células-alvo. Então, glândulas endócrinas secretam os nossos hormônios, tudo bem? E esses hormônios caem aonde? No sangue, que vai chegar até uma célula específica, tudo bem? Chamada célula-alvo. Então aqui eu tenho a representação de uma glândula endócrina e esses pontinhos verdes são os hormônios. Os hormônios produzidos por essas glândulas caem aonde? Na corrente sanguínea. E a corrente sanguínea transporta até a célula-alvo. Mas, professora, não pega toda a célula que vê por aí? Não. As células têm uns receptores na membrana plasmática. E esses receptores, o mensageiro químico, o hormônio, se encaixa perfeitamente. E ao encaixar, a célula desempenha a função que ela precisa desempenhar, de acordo com o hormônio que é da célula, o que é e o que ela tem que produzir, ok? Mas a gente já vai entender estudando o que? As glândulas endócrinas, o nome dos hormônios e as células a que elas se destinam. Vamos lá. Vamos estudar a adenohipófise. Lembrando lá dos primeiros slides, ela produz e secreta hormônio. Então, a adenohipófise ou hipófise anterior produz e secreta. Eu tenho que saber o que? Quais são os hormônios produzidos e qual a função desses hormônios. Quantos hormônios a gente precisa saber? 5. O hormônio do crescimento ou somatotrópico, STH, que é a siglinha dele. A prolactina, o folículo estimulante e o luteinizante, o tireotrópico e o adrenocorticotrófico. Nomezões, não? Professora, como é que eu vou memorizar tudo isso? Estudando, e no final eu vou dar uma diquinha de como a gente pode guardar essas informações. Função do hormônio do crescimento, função do somatotrópico, o próprio nome já diz. Vai fazer seu corpo crescer. Controla as mudanças para que o corpo cresça. Então, ele vai se ligar às células e fazer com que estas cresçam, se multipliquem. Prolactina estimula a produção de leite materno. O próprio nome é prolacto, né? Lactina estimula a produção do leite materno. Folículo estimulante, LH, e luteinizante estimulam as gônadas. Quem são as gônadas? Os ovários e os testículos.
Tireotrópico, TSH, vai estimular a tireoide. Também pode ser chamado de tireoide, ok? Olha, tireotrópico, tireoide. Tireotrópico, tireoide. Olha o iniciozinho do nome. Adrenocorticotrófico, ACTH, vai estimular quem? As suprarrenais. Suprarrenais são glândulas localizadas acima dos rins, que a gente vai ver no próximo slide. Gônadas, tireoide e suprarrenais também são glândulas endócrinas. Por isso que a hipófise é chamada de glândula mestra, porque ela produz hormônios que vão lá nas outras glândulas fazer com que estas produzam os seus hormônios. Então vamos lá. 3 dos 5 hormônios vistos no slide anterior vão atingir outras glândulas endócrinas. Eu tenho aqui uma imagem com algumas glândulas endócrinas. E se você puder, pausa o slide e vê qual glândula da imagem vai ser atingida pelos hormônios folículo estimulante, luteinizante, tireotrópico e adrenocorticotrófico. Pausa e volta daqui a pouco. Pausou? Já respondeu? O folículo estimulante, luteinizante, vai estimular o quê? As gônadas. Quem são as gônadas? Ovários e testículos. O tireotrópico vai estimular qual glândula? Isso, a tireoide. E o adrenocorticotrófico vai estimular quem? Isso mesmo, as suprarrenais. É bom a gente saber localizar também essas glândulas na imagem. Vamos falar um pouquinho da neurohipófise ou hipófise posterior. Ela produz hormônio? Não. Ela armazena e secreta. Quem produziu? O hipotálamo. O hipotálamo produz, a neurohipófise armazena e posteriormente secreta. Quantos hormônios eu preciso saber da neurohipófise? Apenas 2, né? Esse hipotálamo é que produz os hormônios, ok? Apenas 2 hormônios, a ocitocina e o antidiurético, conhecido como ADH. Qual que é a função da ocitocina? Contrações uterinas e liberação do leite materno. Essas são as funções que a gente precisa saber agora. Então, a ocitocina promove as contrações uterinas na hora do parto, né? E a liberação do leite materno. Liberação, não é produção, porque quem produz é outro hormônio, que a gente já viu, tudo bem? E o antidiurético, o próprio nome já diz, né? Antidiurese, vai fazer a reabsorção de água nos rins. Porque lembra lá no sistema urinário que tem a reabsorção de água e sais minerais? Isso, a de água, ocorre mediante a produção desse hormônio, o hormônio antidiurético. Aqui eu tenho uma imagem que eu gostaria muito que vocês pausassem e anotassem. É um mapa mental da hipófise. Hipófise, regiões, hormônios e palavras-chave com as funções, ok? De quem estudo, faça um jogo da memória. Faça um jogo da memória, as cartinhas amarelas e as cartinhas rosas como as correspondentes. E jogue com os seus colegas, lógico, estamos em quarentena no momento que eu gravo essa aula, mas chama o pai, chama a mãe, o cachorrinho, para jogar o jogo com vocês, porque assim a gente consegue memorizar quais são os hormônios e qual a função desses hormônios. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa introdução, essa aula. Inscreva-se no canal. E aqui do lado eu vou deixar uma outra aula que eu fiz há muito tempo, que vai falar sobre as outras glândulas do nosso corpo, ok? Até a próxima e tchau!